Fala, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal Ciência Exata. Hoje trouxe resolução de questões da banca Sebrasp. São questões de nível médio e superior. Na aula de hoje, deixo algumas dicas muito importantes para você resolver e gabaritar as provas de português dessa banca. Vamos à nossa resolução. Questão de nível superior no trecho. Localidade não significa necessariamente etnocentrismo ou nacionalismo, mas é aquilo que nos força a repensar o processo de modernização. A forma verbal vamos compreendendo aqui, concorda com o termo localidade. Então, aqui está contemplando concordância. Tem concordância verbal? Identifique o verbo e faça a pergunta. Vamos ver aqui. O que é aquilo que nos força a repensar? Aí você já vai identificar aqui o sujeito. Vamos colocar aqui então, sujeito, não é isso? Observe só, localidade não significa necessariamente nacionalismo, mas é aquilo. O que é aquilo? Vamos fazer a pergunta. O que é aquilo que nos força a repensar o processo? A localidade, ok? Então aqui é o sujeito. Você observa aqui, sujeito no singular, o verbo obrigatoriamente estará também no singular. Olha o aqui. Qual que é a regra máxima da concordância? Aquela regra primeira, o verbo concorda com o sujeito localidade em número e pessoa. Ok? Então, verbo no singular, sujeito no singular, verbo também no singular. Por isso, aqui está correta esta questão que está contemplando concordância. Questão para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Julgue o item seguinte, relativos aos sentidos e aspectos linguísticos do texto precedente. Como é questão de gramática, não precisamos voltar ao texto. Observe só. No trecho tal, observe. Quando me lembro dessa noite, a correção gramatical seria mantida. Caso o pronome me, você observa o pronome oblíquo átono me, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal lembro. Da seguinte forma, quando lembro-me dessa noite. O enunciado nada mais fala que este pronome oblíquo átono aqui me, ele está antes do verbo. Quando o pronome vem antes do verbo, eu tenho um caso de quê? De próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. Sempre que tem próclise, eu falo muito nas minhas aulas sobre o quê? O Enéas 4Ps, não é isso? Que são Ps, 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? São as palavras atrativas que indicarão um caso de próclise. Então, vai aparecer lá a preposição em seguida de verbo no gerúndio, tem também as palavras negativas, tem também as frases exclamativas, que Deus te abençoe. E aqui muita atenção às palavras negativas, aos advérbios e aqui as orações subordinadas ou as conjunções subordinativas, tanto faz. Então, apareceu a oração subordinada, você já sabe, ocorrerá um caso de próclise. E os 4Ps nós temos o pronome interrogativo, o pronome indefinido e os demais pronomes também. Mas esta questão aqui, ela está contemplando o quê? Este quando aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, temporal, não é isso? Quando ele chegou, no momento que ele chegou. Então aqui você já consegue identificar o quê? Oração subordinada. Olha o S de Enéas aqui. Apareceu uma oração subordinada, ocorre obrigatoriamente um caso de próclise. Então aqui, quando me lembro está correto. Se eu disser quando lembro-me, aqui eu tenho o verbo. E aqui eu tenho o pronome oblíquo átono depois do verbo. Então aqui eu tenho um caso de ênclise. Mas quando aparece Enéas 4Ps, você já sabe. Não pode usar o verbo. Você não pode usar o pronome oblíquo átono depois do verbo. Então, o que fala aqui, observe. No trecho tal, a correção gramatical seria mantido se a gente escrevesse quando lembro-me, errado, não seria mantido. Obrigatoriamente aqui temos de ter um caso de próclise, porque temos o S de Enéas. Conseguiu compreender?
Questão para o Ministério Público de Santa Catarina. Julgue o item que se segue relativos aos aspectos linguísticos do texto precedente. O emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Aqui é muito importante você compreender o que, quando aparece aqui este pronome oblíquo átono lá, será que esta palavra, e se tivesse colocado, são acentuadas pela mesma regra por serem paroxítonas? Você falaria que estaria certo ou errado? Aqui é importante você observar que estes pronomes oblíquos átonos aqui, eles não são contados na hora de você separar em sílaba, na hora de você classificar a sílaba tônica da palavra. Então, nomeá-la e ordená-la, aqui eu tenho o quê? Palavras oxítonas, isso daqui não conta. Então, nomeá-la e ordená-la. Elas são oxítonas terminadas em o quê? Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E O, seguidas ou não de S. Então, nomeá-la tem acento? Tem. Ordená-la também tem. E são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica certinho, por quê? São oxítonas terminadas em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. O grande macete aqui, a grande observação, nem é macete, é você compreender que o lá e o lo, o na, o no não entram. E não acentua as oxítonas terminadas em I e U, exceto se formar hiato. Por exemplo, vou colocar aqui a palavra vamos separar já em sílabas, distribuí-la. Agora você já observa que este I foi acentuado porque aqui eu tenho um hiato. O que é um hiato? Quando tenho duas vogais, ao separar a palavra em sílabas, essas vogais ficarão em sílabas diferentes. Eu não acentuo as oxítonas terminadas em IU. Aqui acentuei por quê? Porque tem um hiato, correto? Então, muita atenção, uma questão bem interessante, questão também de nível superior. Como você pode ver, esta é uma questão retirada da prova aplicada para o concurso do IBGE neste ano de 2021. Ela está contemplando colocação pronominal. Esse tem colocação pronominal, tem o Enéas 4P. Já ouviu falar no Enéas 4P? São os casos das palavras atrativas, aquelas palavras que vão exigir a próclise. O que é próclise? Quando o pronome vem antes do verbo. Nesta questão, vou explicar os casos mais cobrados pela banca Sebrasp quando contempla colocação pronominal. Vamos resolvê-la. Então, pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritar a questão. Resolveu? Marcou qual? A, B, C, D ou E? Tem colocação pronominal, você precisa de se lembrar de que próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Isso daqui já facilita. E o que as bancas mais cobram, a Sebrasp jamais ficaria de fora, é a questão da próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. Por isso, criei o Enéas 4P. Então, quando aparecerem estas palavras aqui, você já sabe, é caso de próclise, ou seja, são palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, ou seja, para perto delas e antes do verbo. Quando aparecer a preposição em mais verbo no gerúndio, em se tratando de matéria para estudar, palavras negativas, muita atenção com elas. Aparecer lá não, nunca, jamais, você sabe. É caso de próclise, o pronome virá antes do verbo. Nas frases exclamativas, que Deus o abençoe. Muita atenção aos advérbios quando aparecer lá já, ou então geralmente, claramente também. As orações subordinadas, atenção às adverbiais, quando, embora, que, também são palavras atrativas. A setinha aqui são as mais cobradas. Os pronomes interrogativos também. Também os pronomes relativos, atenção ao que as bancas cobram muito também. Pronome indefinido, nada, ninguém, qualquer, tudo, todo, certa, também as bancas cobram. E também os pronomes demonstrativos. Apareceu Enéas 4P?
caso de próclise, são as palavras atrativas, correto até aqui? Vamos então ver. Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical seria mantida caso no trecho "não me lembro de vozes", o pronome me fosse deslocado para logo após o verbo lembro-me. Então aqui eu já tenho N de Enéas, não tem? É palavra atrativa? Sim. Se é palavra atrativa, o pronome obrigatoriamente fica perto dela e vem antes do verbo. Então, se eu colocasse aqui "não lembro-me", estaria errada essa alternativa. E a correção gramatical deve ser mantida. Olha, Sebrasp aí, gente. Estávamos o tempo todo em guerra ou nos preparando para ela. O pronome nos fosse deslocado para logo após preparando. Será que ficaria correto? Ficaria assim. Estávamos o tempo todo em guerra ou preparando-nos para ela. Ok. Tem palavra atrativa? Tem Enéas 4P aqui? Não tem Enéas 4P. Se não tem Enéas 4P, não tem palavra atrativa, eu posso usar tanto a próclise quanto a ênclise, ou seja, o pronome pode vir antes do verbo, como está aqui, ou depois do verbo, correto? Então aqui a 2 está certa. Se aparecer aqui, a Sebrasp, ela considera também. Você já sabe, quando eu trouxe o Enéas 4P, apareceram aqui as orações subordinativas. E se aparecerem as coordenadas, o que acontecerá com as coordenativas ou coordenadas? A Sebrasp, ela considera como palavra atrativa as coordenadas, vou colocar aqui quais são, aditivas e alternativas. Então, apareceram as aditivas e alternativas, elas também são palavras atrativas. Aí você já observa que, mestre, mas o ou aqui não é alternativa? Sim. Só que para a Sebrasp considerar esta alternativa, tem de aparecer o par, ou seja, as duas conjunções ou. Se aparecer só uma, não é palavra atrativa. A realidade me assusta. Então aqui eu tenho o verbo, eu poderia falar a realidade assustava-me. Poderia vir antes ou depois? Cadê Enéas 4P? Tem Enéas 4Ps aqui? Não tem. Se não tem Enéas 4P, não tenho palavra atrativa, poderia falar a realidade me assustava ou a realidade assustava-me. Então, a 3 também está correta. Quando eu tiver aqui, vou acrescentar um pouquinho mais, se eu tiver aqui um sujeito explícito, aí você vai se lembrar de que quando tem um sujeito explícito, eu posso usar tanto a próclise quanto a ênclise. Mas esse sujeito explícito, nele vai aparecer o quê? Um substantivo, pode ser um sujeito oracional ou um sujeito o quê também? Pronominal. Nesse sujeito explícito, o que é um sujeito explícito? É aquele que é claro, olha ele aqui, a realidade me assustava. Show de bola, então as alternativas 2 e 3 estão corretas, letra D de docinho é a correta. Gostou da questão? Deixe nos comentários caso tenha dúvida também. E vamos para a próxima. Questão retirada de uma prova aplicada neste ano para o concurso do IBGE. Você ainda tem dúvida entre oposição e concessão? Hoje trarei a explicação da conjunção concessiva, ainda que, mesmo que ou embora. Observe só esta questão. Então, como disse, questão de prova aplicada para o IBGE neste ano de 2021, Sebrasp também, a mesma banca que realizará a prova para os cargos de ACM, ACS e também recenseador. No segundo parágrafo do texto, a expressão ainda que expressam a ideia de que. Então, esta questão está contemplando o quê? Conjunção. Tem conjunção? Observe o sentido, a ideia que ela estabelece, ok? Sentido, ideia com acento ou sem acento. Veremos daqui a pouco, questão também sem ortografia. Ideia, assembleia, não mais tem acento. E neste caso, quando falo ainda que, lá no segundo parágrafo, trouxe o segundo parágrafo, eu que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que, durante minha infância e juventude,
essa fosse a leitura preferida de todo mundo. Aqui você observa esse adjunto adverbial, ele vem entre vírgulas, é um termo acessório. Se é um termo acessório, o acessório que você usa, o cinto ou o brinco, por exemplo, você pode retirá-lo. Então, retire este termo acessório que facilita. Observe, eu que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que essa fosse a leitura preferida do mundo. Parou o vídeo? Resolveu a questão? Expressa uma o quê? Consequência, concessão, oposição ou explicação. Quando aparecer o ainda que, outra muito cobrada também das concessivas é o embora. Ou então mesmo que também pode ser? Também pode ser. Mesmo que. Aqui estão as conjunções mais cobradas das concessivas. Então, o que é uma conjunção concessiva? Muita gente tem dúvida. Olha, eu não consigo diferenciar concessão de oposição. Trouxe aqui a explicação da oração subordinada adverbial concessiva, correto? Então, o que é? Ela expressa uma ideia de que? Aqui eu simplifico bem, nada mais é essa concessiva do que uma ação contrária à principal, ou seja, uma ideia contrária à da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Observe, pagou a conta. Aqui eu tenho o quê? A oração principal, não é isso? Olha aqui, ela vem sem conjunção. Embora ou ainda que estivesse sem dinheiro. Aqui eu já tenho o quê? Uma oração subordinada. Vou colocar aqui, ó, oração subordinada o quê? Adverbial concessiva. O que indica isso? O que é uma ideia de concessão? É uma ideia oposta da oração principal. Olha aqui. Você estar sem dinheiro é oposto a pagar a conta? Sim, você paga a conta se você estiver dinheiro. Então, eu tenho uma ideia oposta da oração principal, mas afinal de contas, mesmo sem dinheiro, ele pagou a conta. Não me pergunte como, não importa. O que importa é que está expresso aqui que ele pagou a conta mesmo sem dinheiro. Memorizou? Memorizou? Imagino que, a partir de hoje, você não erre mais as orações subordinadas adverbiais concessivas. É uma ideia oposta da oração principal, ou seja, estar sem dinheiro é oposto a pagar a conta, mas não impediu aquela ideia expressa na oração principal, qual é ela? De pagar a conta. Não a impediu de acontecer. Então, foi o que eu disse aqui. Uma ação contrária à principal, estar sem dinheiro é contrária a pagar a conta, mas não impediu aquilo da oração principal de acontecer. Mesmo sem dinheiro, ele pagou a conta. Memorizou? Vamos encontrar isso daqui? Vamos trazer para a prática? Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que essa fosse a leitura preferida de todo mundo. Ok, você não gostar é diferente, então nós temos uma ideia oposta aqui à da principal. Ok, essa é a leitura preferida de todo mundo. Se todo mundo prefere e você não gosta, é oposição. Não gostar e preferir, oposição. Mas na realidade, mesmo que todo mundo preferisse essa leitura de guerra, ele gostava ou não? Ele não gostava. Então, acabei de explicar o quê? É uma ideia oposta da principal, ou seja, você preferir é oposto a não gostar, não é isso? Então, aqui você já conseguiu identificar essa ideia oposta. E ele vai fazer e não vai impedir que aquela ação da oração principal aconteça. Mesmo sendo a leitura de guerra preferida de todo mundo, ele não gostava, correto? Ele nunca gostou. Então, ideia oposta da oração principal e não a impede de acontecer, ok? Conseguiu compreender? Se tiver dúvida, deixe também nos comentários se quiser trazer alguma observação a mais também. Então, aqui já tenho a resposta que é uma ideia de concessão. Consequência não, fique atento, consequência vai aparecer tão, que, tal, que também, ok? Oposição, você já está cansado de saber, você que faz provas, ou mesmo se não, já memorize-as. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, olha as coordenadas explicativas. Pois e porque são muito usadas. Descarto também causa. Gente, sempre que tiver causa nas
opções, vá lá e coloque assim, ó, primeiro, porque a causa é aquela ação que ocorre primeiro e vai levar a uma outra ação. A causa vai levar à consequência, correto? Memorize também essas concessivas que as bancas cobram muito. Então, concurseiro, observe esta questão contemplando concordância verbal. Na sua prova, com certeza, haverá ou haverão questões sobre concordância verbal? Haverá questões. Lembre-se de que as bancas cobram muito. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Será usado apenas na terceira pessoa do singular. Então, haverá muitas questões. Tem também o verbo fazer, indicando tempo decorrido, tempo passado. Também será impessoal e será empregado na terceira pessoa do singular. E lembre-se da regra clássica. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Identifique o verbo. Logo em seguida, faça a pergunta para identificar o sujeito. Sujeito no plural, o verbo também no plural. E assim, se o sujeito estiver no singular, o verbo irá concordar com ele e permanecer também no singular. Vamos resolver esta questão. Assinale a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. E agora, neste caso aqui, qual delas está correta? Esta questão está contemplando o quê? Concordância, como disse. Então, se tem concordância, você já sabe. O verbo, se for concordância verbal, o verbo tem de concordar com o sujeito em quê? Em que, se você já falou daí em número e pessoa, você está mais antenado. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Primeira coisa, já disse para você ter atenção ao verbo haver no sentido de existir. Então, tem o verbo haver, já vem aqui, grife-o e verifique se ele está no sentido de existir, correto? Atenção também ao verbo fazer, indicando tempo passado. Observe, fazem 2 anos que saí do emprego. Sair, aqui você já observa que está indicando um tempo passado, não é isso? Verbo fazer indicando tempo passado, ele é um verbo impessoal. Que é um verbo impessoal? Aquele que será empregado na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui é o quê? Faz 2 anos. Ah, mestre, mas 2 anos aqui não está no plural? Não importa. Verbo fazer indicando tempo passado é sempre na terceira pessoa do singular. Beatriz e eu gostamos de ir à praia. Aqui pediu para a gente marcar a frase gramaticalmente correta. Não é isso? Beatriz e eu equivale a quem aqui? Beatriz e eu, nós. Eu falo o quê? Nós gostamos de ir à praia. Então, a alternativa B está correta. Houveram muitas festas. Primeira coisa, tem o verbo haver? Vem aqui e observe. Ele pode ser substituído pelo verbo existir? Existiram muitas festas no passado. Ok. Verbo haver no sentido de existir, bem como o verbo fazer, indicando tempo passado, ele é impessoal. Vai ser empregado sempre na terceira pessoa do singular, correto? Memorize isso aqui. Isso daqui é clássico. Então, o correto aqui seria o quê? Houve muitas guerras, muitas festas no passado, ok? Os sapatos pretos que combinavam. Esse que aqui é um pronome relativo. Se tem ele vai retomar o termo anterior. Os sapatos pretos. Aí, se tem concordância verbal, faça isso também. Circule o verbo e faça a pergunta. O que combinava com seus vestidos? Os sapatos pretos. Os sapatos pretos, já identifiquei o sujeito. E este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é isso? Então, se eu tenho um sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural também. Então, aqui, os sapatos pretos que combinavam. Simplifique, os sapatos combinavam. Simples assim. Tem muito barulho nesta festa. E agora, gente, quando vocês forem usar em redação, evite fazer esta construção. Tem muito barulho nesta festa. Não. Faça sempre assim, ó. Há muito barulho nesta festa, ok? Não utilize o verbo ter aqui. Utilize o verbo haver, ok? Há muito barulho nesta festa. Existe muito barulho nesta festa, ok? Agora, se eu dissesse, por exemplo, as pessoas, vamos colocar aqui.
As pessoas, aí sim, as pessoas têm muito dinheiro, não é isso? As pessoas têm muito dinheiro. Ok, quem tem muito dinheiro? As pessoas, sujeito no plural, o verbo ter também, que neste caso pode ser usado, também está no plural. Memorizou aqui? Então, tem muito barulho nesta festa? Não. Há muito barulho nessa festa. Errou ou acertou? A próxima questão está contemplando ortografia, assunto muito extenso, não é isso? Vou falar um pouquinho aqui sobre a regra da zebra. Será que determinadas palavras vão ser escritas com S ou Z? Vou falar um pouquinho sobre isso agora. As opções a seguir, na ordem que são apresentadas, são partes sucessivas de um texto adaptado. Nem trouxe o texto aqui. Nós precisamos de marcar a opção que apresenta erro de grafia. É o que está contemplando, que tem lá no seu edital também, ortografia. Então, muita atenção e dedicação também. Aquele era o dia ideal. Então, olhe os delinhos. Muita atenção para saber em qual apresenta um erro de grafia. Aquele era o dia ideal para a reunião. Até aqui tudo ok. Porque o hotel, com H mesmo, depois do feriado, estava deserto. Aqui o S com som de Z, no meio de duas vogais. Ok, então deserto realmente com Z. Eu preciso da errada e essa daqui está toda correta. Felizmente, o tempo chuvoso. E agora, chuvoso, felizmente é com Z. Por quê? Feliz ou infeliz também é com Z. O tempo chuvoso. Quando aparecerem esses adjetivos, por exemplo, vou colocar aqui, ó, bondoso, chuvoso, eles são grafados com S, ok? Então já marco, vou marcar a alternativa B, porque lá pede uma que apresenta erro de grafia. Então, esses adjetivos terminados em oso, eles são escritos com S. O tempo chuvoso, sempre temido, ainda não havia chegado. E agora, será que está correto se chuvoso estivesse com S aqui? Você já havia percebido este erro? O correto aqui seria do verbo haver, ok? Ainda não havia, que equivale a quê? Não tinha. Aqui eu tenho o quê? Vou colocar aqui acima também, havia chegado. Aqui eu tenho uma locução verbal, correto? Então eu tenho uma locução verbal que é feita pelo verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. E neste caso aqui, se eu dissesse assim, ó, felizmente os tempos chuvosos sempre temidos ainda não. Havia ou haviam chegado? Vou fazer um outro exemplo aqui abaixo. Os alunos havia ou haviam... O que você acha? Como eu vou fazer? Havia chegado... alguma coisa aqui. Só até aqui já está bom. Os alunos, havia chegado ou não? Primeira coisa, tem verbo haver, vamos verificar se ele está no sentido de existir. Os alunos existiam chegado? Não. Os alunos tinham chegado? Sim. O verbo haver, quando for... Pegue o seu caderno aí, anote. Verbo haver, quando for auxiliar e puder substituir por tinham, ele vai para o plural. Então, o correto seria: os alunos haviam chegado, eles tinham chegado. Aqui, em cima mesmo, logo acima, aqui você vai usar o quê? Ainda não havia chegado. O que não havia? O tempo. Então, aqui, o tempo está no singular, o tempo não havia chegado. Bem interessante aqui. O pessoal foi chegando, chegando vem de chegar, que é com CH mesmo, aos poucos, e logo o salão estava cheio também com CH. Lucas era o encarregado de coordenar. Aqui nós temos o prefixo co. Interessante você se lembrar de que cooperativa não é junto, então, quando aparecer o prefixo co, você vai construir a frase, você vai fazer a palavra junta, sem hífen, ok? A reunião, por isso estava nervoso. Olha o nervoso, olha o chuvoso, olha o bondoso. Então, apareceu aqui o adjetivo terminado em oso, vai ser construído com S. O casebre da cidadezinha estava abandonado. E agora, casebre será com S, cidadezinha qualquer também será com Z? Aqui vem a regra da zebra. Você já me ouviu falando na regra da zebra? Qual é a regra da zebra?
Se a palavra tem S já na sua formação, então casa, se eu disser casinha, por exemplo, se ela já tem S, vai continuar com S. E se ela não tiver S, por exemplo, como cidade? Aí deu zebra. Por que deu zebra? Porque zebra é com Z, então é a maneira de você se lembrar. Então é cidadezinha com Z. Memorizou? Anotou aí? Se já tem S na sua formação, o S continua. Se ela tem Z, por exemplo, raiz, aí você vai falar raizinha, é com Z. E se ela não tem Z, deu zebra. Então, tem S, continua o S. Não tem S na sua formação, deu zebra. Ou seja, se ela tiver Z, vai continuar com Z. Se ela não tiver nada igual cidade, vai dar zebra, que também é com Z. Ok? Questão retirada para a prova do IBGE no ano de 2021. Terá texto também na próxima prova sua. Infere-se do texto que. Então, você vai compreender, você vai interpretar do texto que. Há duas maneiras. Você pode parar o vídeo, fazer a leitura do texto, parte 1, parte 2, ou então você pode fazer como farei agora. Vou ler as alternativas e voltar ao texto para localizá-las. Então, vamos lá. A vila da infância da escritora era feminina porque todos os homens morreram lutando na guerra. Quando aparecer todo, sempre, nunca, duvide. Tenha muita atenção. Está generalizando muito. Então, provavelmente, a alternativa está errada. A vila da infância da escritora era feminina porque todos os homens morreram lutando na guerra. Será que nenhum deles voltou? É isso que a gente precisa de ver. Estou escrevendo um livro sobre a guerra. Eu que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha cidade. Aparece todo aqui várias vezes, né? Mas não está falando que todos os homens morreram. E isso não surpreende. Éramos filhos da vitória, filhos dos vencedores. Em nossa família, meu avô, pai da minha mãe, morreu no fronte. Minha avó, mãe do meu pai, morreu de tifo. De seus 3 filhos, 2 serviram no exército e desapareceram nos primeiros meses da guerra. Só um voltou, meu pai. Então, muita gente morreu, mas um voltou, o pai dela. Quando a gente vem aqui e fala que todos os homens morreram lutando na guerra, não. Pois se um voltou, então todos não morreram. O pai da escritora contava para ela as histórias que viveu na guerra. Será que ele voltou? Eu já sei que o pai voltou, mas será que ele que contava? Precisamos de voltar novamente ao texto. Observe. A vida de minha infância depois da guerra era feminina, das mulheres. Não me lembro de vozes masculinas, tanto que isso ficou comigo. Quem conta a guerra são as mulheres. Elas choram, cantam enquanto choram. Em que momento fala que o pai dela voltou? Ok, ele voltou, mas aqui quem conta as histórias, quem conta a guerra são as mulheres. Então, quando a gente volta aqui, o pai da escritora contava? Não. Quem praticava a ação de contar eram as mulheres. Ok? Então, já venho aqui e descarto também. As mulheres da vila, embora fossem tristes, cantavam músicas para se distrair. Será que elas cantavam para se distrair? Observe aqui. Quem conta são as mulheres. Elas choram, cantam enquanto choram. Em momento nenhum fala que elas cantavam músicas para se distrair. Não, elas cantavam enquanto choravam. A escritora desejava, desde criança, viver em um mundo onde não havia guerra. Será que ela desejava? Aí você vai falar assim, é lógico que sim. Qual pessoa não quer viver no mundo onde não haja guerra? Então, está certa essa alternativa? Não. Muita atenção, não traga as informações que não estão presentes no texto. Nós temos de voltar ao texto para verificarmos. Observe. Não sabíamos como era o mundo sem guerra. O mundo da guerra era o único que conhecíamos. Aí aqui na alternativa fala o quê? Que ela desejava viver em um mundo onde não havia guerra. Ela nem sabia como era outro mundo. Observe aqui. Não sabíamos como era um mundo sem guerra.
e as pessoas da guerra eram as únicas que conhecíamos. Até agora não conheço outro mundo, outras pessoas. Por acaso, existiram em algum momento? Então, aqui não fala que ela queria o que afirma na letra D. Ela queria viver em um mundo onde não havia guerra? Sim, com certeza. Mas prove isso no texto. Se não prova, está errado. Muito cuidado aqui. Tenha atenção ao princípio da extrapolação, que é quando traz informações que não estão presentes no texto. Traz nas alternativas, ok? O país da escritora venceu a referida guerra, ainda que muitos dos homens da sua família tenham morrido. Será que realmente eles venceram a guerra? É o que a gente precisa de ver. A vila da minha infância, depois da guerra, era feminina das mulheres. Não me lembro de vozes masculinas, tanto que isso ficou comigo. Quem conta a história são as mulheres. Ok. Muitas mulheres, a vila era repleta de mulheres. Mas será que, neste caso, eles venceram ou não? Observe o segundo parágrafo. Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que durante minha infância e juventude, essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha cidade. E isso não surpreende. Éramos filhos da vitória, filhos dos vencedores. Isso quer dizer o quê? Que eles venceram, não é isso? Em nossa família, meu avô, pai da minha mãe, morreu no fronte. Minha avó, a mãe do meu pai, morreu de tifo, que é uma infestação, doença causada por piolho, pulga. De seus 3 filhos, 2 serviram no exército. Observe. Então, o avô morreu no fronte, dos 2 filhos, dos seus 3 filhos, 2 serviram no exército e desapareceram. Então, morreram também 2 tios. E só sobreviveu quem? O pai dela. E na alternativa fala que sim. O país venceu a referida guerra certinho, mesmo que muitos dos homens da sua família tenham morrido, sim. Quem morreu lá? Avô e também 2 tios. Só o pai sobreviveu. Então, letra E de exata que está correta. Olha o ainda que aqui de novo. O embora. Expliquei lá no início da aula. Neste caso, eu tenho o quê? Uma conjunção o quê? Que indica uma ideia de oposição ou de quê? Que nós vimos lá? Oposição ou concessão. Deixe nos comentários ideia de que é o ainda que. O texto 1 é predominantemente narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo ou expositivo. Isso daqui está contemplando o quê? Tipologia textual. Não confunda tipologia com gênero textual. Vou explicar um pouquinho sobre as tipologias textuais. Você não pode confundir gêneros com tipologias textuais. Os gêneros textuais são aqueles que sofrem alterações durante o tempo, ao longo do tempo. Se você observar, antes nós tínhamos as cartas, depois e-mail e agora utilizamos muito o WhatsApp. O WhatsApp é um gênero textual. Utilizo o WhatsApp como exemplo porque ele é mais comum no nosso cotidiano. Então, nós temos o gênero WhatsApp. Esse gênero WhatsApp, ele vai fazer o uso. Dentro do gênero WhatsApp, nós podemos ter as tipologias textuais. Observe, no grupo da família, por exemplo, aí aparece, alguém pede uma receita. Aí alguém manda a receita, escreve a receita no WhatsApp. Então, ali nós temos uma tipologia, que é a tipologia injuntiva da receita. Alguém vai narrar como foi a prova no último domingo. No último domingo fiz a prova para o concurso tal às 13 horas. Então, ela narrou ali dentro do WhatsApp, nós podemos ter, dentro desse gênero, também podemos ter a tipologia narrativa, podemos ter a tipologia descritiva, todas as tipologias. E quando se falar de tipologia textual, lembre-se do objetivo, da finalidade do texto. Este texto tem como finalidade informar alguma situação, ele vem narrar uma história, contar uma história, ele vai fazer alguma sugestão, recomendação, dica, é um texto injuntivo. Então é muito importante você observar essa finalidade. Qual foi o objetivo do boletim de ocorrência, por exemplo? Não foi contar uma história? Contar um fato ocorrido ali?
Então é muito importante você compreender. Farei também uma breve explicação sobre as tipologias textuais. Trouxe aqui uma breve explicação sobre gêneros e tipologias textuais. Não confunda aqui os dois. Quando se fala de gênero textual, você vai se lembrar daquilo que sofre as modificações ao longo do tempo. Então, antes eu tinha, por exemplo, a carta, depois eu mandava um e-mail e agora eu tenho um WhatsApp. Então, como disse anteriormente, o WhatsApp ele é muito importante para você fazer essa separação entre gêneros e tipologias textuais. No WhatsApp, você vai observar que você pode ter uma narração? Pode sim. Alguém foi a uma festa e contou, ou então houve um fato ali na vizinhança, alguém vai contar lá no grupo. Na noite de ontem aconteceu isso na rua tal. Então, dentro desse gênero, podemos ter as tipologias, a narração. Podemos também ter a tipologia injuntiva. Também, injuntiva é aquela que está relacionada a dar uma ordem, uma dica, uma sugestão, por exemplo, uma receita. É uma tipologia injuntiva. Pode ter também uma tipologia descritiva? Pode. Então, o que você tem de se lembrar? De que dentro de um gênero, esse gênero ele vai fazer uso das tipologias. E esses gêneros sofrem modificação ao longo do tempo. Agora, as tipologias, como esse assunto está sendo cobrado no edital para este concurso, é um assunto muito cobrado pelas bancas. Então, você tem de se lembrar das 5 tipologias textuais: o texto injuntivo, o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o texto expositivo. Texto narrativo, você imagina que você já conhece, é aquele que conta uma história. Teremos a sequência de relatos, os fatos, as ações e também vai descrever o que estava ocorrendo naquele momento. No texto narrativo, você já sabe, tem alguns elementos que vão aparecer. Nós temos de ter o quê? O narrador, temos de ter também o quê? O enredo, precisa de aparecer lá também o quê? O tempo, na noite, na última noite, tempo, espaço também. Então, isso daqui vai aparecer mesmo, são as características do texto narrativo, que é narrar, contar uma história. Texto descritivo, você vai se lembrar de quando está sendo feito, está descrevendo de forma minuciosa. Lembre-se do retrato falado. No retrato falado não vem ali de forma detalhada as características daquela pessoa, por exemplo. Então, isso é um texto descritivo. Temos também o texto dissertativo, que é o mais cobrado, inclusive nos concursos, eles cobram a redação. Aí eles pedem um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É você falar sobre alguma coisa, não é isso? Então, você vai fazer a exposição de um conceito, teoria ou opinião sobre determinado assunto. Você vai falar sobre determinado assunto. Então, é aquela tipologia que você já conhece. Lá vai ter o que no texto descritivo? Olha a redação do Enem, por exemplo, é a introdução. Aí depois virá o quê? Então, vamos só para compreender aqui. Você vai desenvolvimento. Você vai introduzir um assunto, você vai apresentar uma tese, depois você vai desenvolver e depois você vai fazer a conclusão, onde você vai expor, você vai amarrar, você vai fechar aquele assunto. Então, texto dissertativo é muito importante você conhecer, porque é muito cobrado pelas bancas. Tem como objetivo, olha aqui, ele apresenta uma ideia, defende essa ideia central a partir da argumentação. Então, pode trazer conceitos, pode trazer dados também, e esses dados virão para quê? Para darem força, para dar embasamento à sua tese, a tese que você vai defender. Ele pode ser um texto expositivo ou argumentativo. Texto expositivo é quando vai expor determinado assunto. Qual a diferença aqui desse dissertativo, argumentativo para o texto expositivo? O expositivo vai somente apresentar uma ideia ou um conceito, vai falar sobre alguma coisa sem trazer os argumentos. Ele não vai defender uma ideia. O texto argumentativo ele vai defender uma ideia. O expositivo, como fala aqui, o que é uma exposição? Só expõe determinado assunto, não fala, olha, deveria ser assim, precisa ser feito isso, não.
O texto injuntivo é o mais fácil, aquele que tem como objetivo instruir, informar, aconselhar. No texto injuntivo vão aparecer muito os verbos no imperativo afirmativo. Leve ao forno, por exemplo, traga alguma coisa. Então aqui é o texto injuntivo. Chamo muita atenção para o texto dissertativo. Fique muito atento. Agora que já compreenderam um pouco mais sobre as tipologias textuais, qual é a predominante neste texto? Vamos voltar aqui. Estou escrevendo um livro sobre a guerra. Eu que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que durante minha infância e juventude essa fosse a leitura preferida de todo mundo. Todo mundo da minha cidade, então aqui eu já tenho um local. Quando for um texto narrativo, você vai se lembrar de quê? Do pente. O que é o pente? No texto narrativo você encontrará isso daqui. As personagens, olha lá. Temos aqui a família dela, avô, pai, mãe, os tios. Nós temos também o enredo, está narrando, está contando uma história de uma pessoa cuja família estava envolvida em uma guerra, não é isso? Narrador tem? Não sabíamos, olha o narrador presente aqui. Tem também o tempo, quando ocorreu esta ação, e o espaço, o local que é na cidade. Então, aqui neste caso, nós temos um texto narrativo. Você pode observar aqui mais parte aqui narrando. Passei muito tempo procurando com que palavras seria possível transmitir o que escuto. Procurava um gênero que respondesse à forma como vejo o mundo. Então, aqui nós temos um texto predominantemente narrativo. Quando aparecer um texto descritivo, é aquele que vai descrever de forma minuciosa um acontecimento. Lembre-se do retrato falado, vai descrever minuciosamente alguém. Dissertativo quer falar sobre algum assunto e você pode apresentar os argumentos ou simplesmente expor determinado assunto. Mas aqui, texto narrativo. A palavra rememorando como combatíamos, poderia ser substituída sem prejuízo, então é importante você observar, para os sentidos do texto por. Quando fala substituída, ela está contemplando o quê? Sinônimo, não é isso? O que são sinônimos? Sinônimos são palavras que possuem significado igual ou equivalente ou semelhante, ok? Observe aqui. Vou começar por aqui. Estávamos o tempo todo em guerra ou nos preparando para ela e rememorando. Rememorar aqui nos remete a quê? A memória. E se você tem memória, você se lembra de alguma coisa. Então, lembrar, ter memória. Rememorar seria o mesmo que relembrando. Observe. E relembrando como combatíamos, certinho. Eu poderia falar exaltando como combatíamos. Quando você exalta algo ou alguém, você está elevando as características, as qualidades de alguém. Reafirmando, você está afirmando alguma coisa, está resgatando algo também, está olvidando também, também não. O que é olvidar é justamente o oposto, que significa esquecer, correto? A próxima questão está contemplando acentuação gráfica, quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E se for paroxítona, ela será acentuada quando? É sobre isso que vou falar nesta questão. Assinale a opção em que as palavras apresentadas são acentuadas com base em diferentes regras gramaticais. Está contemplando o que? Acentuação. Na sua prova também terá uma questão sobre acentuação, ok? Vou fazer uma explicação aqui, fazer uma breve síntese sobre acentuação gráfica. Vamos lá. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui. Cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O.
Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em EN. Acentuo as oxítonas também terminadas em ENS. E aquelas terminadas nos ditongos abertos. EI e OI. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, é O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentuo as paroxítonas terminadas em N. Não acentuo as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em ON e ONS, mas terminada em NS não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em N, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos EI e OI das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos, EI e OI, nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos
ei, oi e el, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto el, o ditongo aberto é e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em a, e, o e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Agora que você já aumentou os seus conhecimentos sobre acentuação, em qual das alternativas as palavras são acentuadas com base em diferentes regras gramaticais? A mais fácil delas são as palavras proparoxítonas. Qual que é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Então, vamos procurar aqui. Critério, vamos começar por aqui. Preparatória e judiciário, alguma proparoxítona? Não. Cúpula, eu já sei, é proparoxítona. Ética, proparoxítona. Lá eu preciso de uma da alternativa em que as palavras são acentuadas com base em diferentes regras gramaticais. Então, já descarto a B, porque aqui foi a mesma regra. Código, proparoxítona. Eletrônica, proparoxítona também. Já descartei mais uma. E agora, preparatória, vamos separar em sílaba aqui, preparatória. Então, aqui nós temos uma palavra o quê? Paroxítona terminada em ditongo. E aqui, vamos lá, judiciário. Então, neste caso aqui, nós temos o quê? Também uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, descarto. A alternativa D está correta, porque países, vamos separar aqui. Países, aqui eu tenho o quê? Uma palavra que tem um hiato, não é isso? O que é hiato? São duas vogais em sílabas diferentes quando você separa essa palavra. Observe, duas vogais, mas ficaram em sílabas diferentes. Acentuo o i e u, i, e, u quando formam hiato, seguidos ou não ds. Por isso, países têm acento. Critério, vamos lá? Critério, aqui eu tenho o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, uma é por causa do hiato e a outra é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Por isso que receberam os acentos. Então, a letra D é a que vai gabaritar essa questão. Assinale a opção que contém um trecho em que as formas verbais foram empregadas no mesmo tempo verbal. Nem preciso de voltar ao texto, é questão de gramática pura, correto? Questão também do IBGE 2021. Nunca tínhamos vivido, então aqui eu já encontrei o quê? A locução verbal, não é isso? Vou colocar aqui então. Locução verbal. Talvez nem saibamos, aqui eu tenho um verbo. Lá pede em que as formas verbais foram empregadas no mesmo tempo verbal. Nunca tínhamos vivido de outra forma. Aqui eu tenho o quê? Um passado perfeito composto, não é isso? Passado perfeito vem lá do inglês, né? Olha o passado perfeito composto. Nunca tínhamos vivido. Talvez nem saibamos. Aqui que eu saiba, vou corrigir aqui. Aqui eu tenho o presente. De qual tempo? Presente do subjuntivo. Observe aqui, gente, muita atenção ao modo subjuntivo, ele é muito cobrado pelas bancas. Talvez aqui vai equivaler, por exemplo, que nem saibamos, eu poderia usar o quê? E você vai se lembrar de que no presente do subjuntivo vai aparecer lá, que eu ame, que eu saiba, que tu saibas, que nós saibamos, não é isso? Então, memorizou aqui? Talvez é o modo subjuntivo, aquele que vai expressar uma incerteza, uma possibilidade, ok? Não imaginamos. Eu imagino, tu imaginas, eles imaginam, nós imaginamos, ok? Então, aqui nós já sabemos que está no presente do indicativo. Não imaginamos outro modo de viver. Teremos, aqui eu terei, eu já sei que é o quê? Um futuro do presente. Então, são
verbos, em que as formas verbais foram empregadas no mesmo tempo verbal. Aqui são tempos verbais diferentes. Por muito tempo eu fui, e agora fui, aí eu já sei, é o quê? Pretérito perfeito, não é isso? Pretérito perfeito. E aqui, neste caso, a realidade me assustava. Ela assustava, eu assustei, ela assustava. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito. Qual a diferença de pretérito perfeito para imperfeito? Pretérito perfeito, ele vai indicar uma ação finalizada. Eu fui. Agora, se eu disser, ele me assustava, então a ação que começou e ela era contínua, porque é finalizada. E já o pretérito imperfeito, ele expressa uma ação contínua naquele momento que ela acontecia. De seus 3 filhos, 2 serviram, eu servi, eles serviram. Então aqui eu tenho o pretérito perfeito de novo, não é isso? E eu desapareci e eles desapareceram. Se você observar a desinência aqui, se você observar o final do verbo, você vai conseguir identificar também. Eles desapareceram. Então, algo que aconteceram. Pronto. Eles serviram, também aconteceu. Então, aqui está, essas formas verbais foram empregadas no mesmo tempo verbal. Tanto que isso ficou, ele ficou. E agora, neste caso, será que é pretérito perfeito também? Eu fiquei, olha lá, já fiz, não fico mais. Eu ficava, a ação que acontecia. Mas pretérito perfeito é a ação finalizada. Quem conta, eu conto, ele conta. Quem conta, então, aqui eu tenho o quê? O presente do indicativo. Então, aqui já descarto também, porque são formas verbais empregadas em tempos verbais diferentes, correto? No trecho, com a utilização do sistema B2C, no segundo parágrafo do texto, o termo com expressa. Observe aqui, não trouxe o texto inteiro, apenas o parágrafo a que se refere. Com a utilização, vou grifar aqui, do sistema B2C, isso aqui está entre vírgulas, vou retirar para facilitar. Vamos retirar isso daqui também. Com a utilização do sistema B2C, várias vantagens podem ser apresentadas. Apareceu causa, você já vem aqui e escreve primeiro. Por quê? A causa é aquilo que ocorre primeiro e vai levar a outra ação, correto? A causa vai levar a uma consequência. Então vamos ver. Com a utilização do sistema B2, várias vantagens podem ser apresentadas. Primeiro, você tem as vantagens ou você utiliza? Primeiro, você utiliza. Quando você utiliza, vai levar a uma consequência. Qual é a consequência? Podem ser apresentadas várias vantagens. Então, aquilo que ocorre primeiro expressa uma ideia de causa, que é o gabarito da questão, que vai levar a uma consequência. Companhia vai ser, eu estava com Maria, e é companhia, ok? Modo e tempo também não. Gente, muita atenção quando aparecer causa. Lembre-se de que a causa ocorre primeiro. Primeiro você utiliza e depois você tem vantagens, ok? Então aqui já facilita bastante para você acertar as questões que contemplam causa.